Muito bem. Para abrir esse nono painel aqui do Congresso, agradeço a todos a presença, a distinção que os palestrantes conferem à Procuradoria ao vir falar aqui no nosso Congresso. Mais uma vez, cumprimento o Zé Carlos pela organização. O primeiro palestrante é o desembargador Cláudio Brandão, é mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, professor do Departamento de Direito Público da Universidade Federal Fluminense e da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Estado. Desembargador Cláudio Brandão vai falar sobre a contratualização da atividade administrativa nos 30 anos da Constituição. Sem mais delongas, passo a palavra agradecendo mais uma vez sua presença, que nos brinda muito. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Na verdade, quem deve agradecer sou eu. É sempre uma alegria, um prazer participar de eventos na Procuradoria do Estado. E a exemplo das outras vezes que eu estive aqui, e agora, pela primeira vez sem a presença dele, eu não posso deixar de homenagear, tá? Acho que o grande mestre que eu tive na vida, que foi o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto. Durante muito tempo, eu tive a honra de ser professor assistente dele. Aprendi muito com ele, não só no direito, mas na vida. E, repito, não poderia passar por aqui sem novamente agradecer a tudo que ele fez por mim. Tá? E, especificamente em relação a esse tema, e quando conversei com o Zé Carlos, nós chegamos à conclusão de que seria oportuno falar sobre a questão contratual no âmbito da administração pública nesses 30 anos de Constituição. E dos aniversários da Constituição, acho que, sem dúvida nenhuma, esse de 30 anos talvez seja o que mais chamou a atenção das pessoas, até porque ele foi trazido, inclusive, para o debate eleitoral. Tá? Muito se falou durante a campanha eleitoral sobre a eventual mudança da Constituição, a substituição dessa Constituição por outra. Acho até que o debate foi inoportuno diante de toda uma polarização que se estabeleceu na campanha eleitoral, mas de qualquer forma. Se no primeiro momento era triste ver como a questão foi colocada, foi feliz, tá? A constatação da reação, tá? Por parte da sociedade, das pessoas, e não só daqueles que, de alguma forma, têm conhecimento jurídico. Houve, de uma certa forma, uma defesa da Constituição. Tá? E mesmo daqueles que não dominam, não conhecem o direito, ficou a percepção de que essa Constituição ainda não é o momento, tá, de substituí-la, tá? E acho que ainda não é o momento sequer de mudanças muito radicais. É uma Constituição que, de uma certa forma, conduziu o Brasil, tá, com uma certa estabilidade. Nós superamos crises muito importantes, como a substituição de 2 presidentes que foram eleitos. Estamos vivenciando uma intervenção federal e vejam, após quase 30 anos, e só nesse momento houve uma intervenção federal e não houve uma resistência por parte do Estado no que diz respeito à intervenção em si, o que normalmente na doutrina poderia ocorrer. Vice-presidentes tomaram posse, o que na história do Brasil não era muito comum, não é isso? Tá? Mas essa Constituição, quando às vezes a gente conversa com pessoas que têm o cuidado de analisar esse ambiente constitucional, talvez as principais críticas sejam aquelas relacionadas ao problema político em si e à corrupção. Tá? Nós observamos aí, tá, durante essa história dos 30 anos da Constituição, episódios muito sérios envolvendo a corrupção. Não sei se os senhores já perceberam, o ambiente em que essa corrupção se desenvolveu foi basicamente um ambiente contratual. Tá? É preciso refletir sobre isso. Quando se fala em corrupção, pelo menos antes da Constituição de 88, os episódios eram essencialmente corrupção relacionada à fiscalização, a corrupção, lógico, tá, também no judiciário, no legislativo, mas houve um crescimento muito grande, tá, da corrupção no ambiente contratual. E isso tem que ser objeto de reflexão. O que está acontecendo? Tá?
E o que é pior, a corrupção no ambiente contratual tem servido para alimentar a corrupção em outros ambientes. Tá? E se isso acontece, é preciso que se avalie, tá? O que está acontecendo de errado, tá? Nesse ambiente contratual da administração pública no Brasil. É fato, tá? Que houve também uma clara opção do Estado brasileiro pela administração pública contratual. O Estado brasileiro ele se move através de contratos, e cada vez mais. Tá? Quando nós analisamos, por exemplo, o inciso 21, lá do artigo 37, que fala da obrigatoriedade de licitação no momento de escolha de contratados, há uma referência ali a 4 contratos. Tá? Contrato de obras, compras, alienações e contratação de serviços. Há uma referência a contratos de concessão lá no 175. Tá? E a partir da Constituição de 1988 e até os dias de hoje, o número de contratos celebrados pela administração que foram surgindo, contratos que sequer tá, nós poderíamos pensar que eles um dia surgiriam na realidade brasileira, é muito expressivo. E a cada novo ano tá, surge um novo tipo de contrato ou uma outra perspectiva contratual. Então, se há um tema sensível no Brasil hoje, tá, no âmbito do Estado brasileiro, não só da atividade administrativa em si, até porque também a atuação dos outros poderes tá, tem como suporte contratos, tá, e isso é a realidade do Poder Judiciário, do Legislativo, de qualquer órgão do Estado, ou qualquer entidade da administração indireta. Se há um tema sensível no Brasil hoje, é o tema contratual. Tá? O Brasil, e, curiosamente, a questão contratual tá, não foi em nenhum momento tocado tá, durante debates de candidatos tá, nessas últimas eleições, seja no âmbito federal ou estadual. Ficou a sensação tá, de que as pessoas que disputaram, não só os que venceram, mas também os que foram derrotados, eles ignoram completamente tá, um grande problema que os eleitos terão que enfrentar a partir de agora. Tá? Eu não tenho muita esperança tá, de se melhorar o Brasil se não houver uma melhora considerável nesse ambiente contratual que o Estado brasileiro está envolvido. Tá? Então, o que é preciso, diante do diagnóstico, vamos dizer assim, tá, desse problema, o que é preciso fazer para melhorar esse ambiente contratual no âmbito da administração pública? E aí, quando eu estudava, até para falar um pouco aqui para os senhores, eu encontrei um texto, e aí sim, de novo, voltando a ele, ao professor Diogo de Figueiredo, até numa revista feita pela Procuradoria do Estado, envolvendo parceria público-privada, logo assim que a lei foi lançada. E o primeiro artigo, acho que foi o Flávio que coordenou a revista, e o primeiro artigo era do professor Diogo de Figueiredo, em que ele analisava não a lei tá, de parceria público-privada, mas especificamente as chamadas cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. E ele apresentava ali uma proposta de reflexão quanto à utilidade dessas cláusulas tá, e a forma correta de aplicação do princípio da supremacia do interesse público no ambiente contratual na administração pública. Ele colocava, tá, apresentava uma evolução, vamos dizer assim, do que seria no primeiro momento de arbítrio no âmbito da administração, depois para o manejo da discricionariedade sem nenhum tipo de controle, e no final tá, chegava a forma como hoje tá, se deve encarar o manejo da discricionariedade administrativa com a perspectiva de controle ou de sindicabilidade. Então ele colocava que nos contratos administrativos, aquela ideia inicial de cláusulas que davam à administração tá, poderes absolutos tá, em relação ao contratado, de que há necessidade de se rever um pouco tá, isso, até porque o interesse público nos contratos administrativos não necessariamente corresponde à outorga para a administração de poderes absolutos em relação ao contratado, até porque é mínima a participação tá, do contratado no contrato, na celebração de cláusulas hoje. É um típico contrato de adesão, tá? E se nós analisarmos bem, isso é quase um ato negocial, quer dizer, a administração apresenta tudo que ela deseja ali, e normalmente a participação do contratado se limita à proposta tá? Que ele apresentou quando da licitação e que vai ser inserido lá em uma das cláusulas contratuais. Eu não sei até que ponto tá? Não seria importante ou interessante dar à administração poderes maiores, ou uma discricionariedade maior,
para estabelecer um ambiente consensual, e essa era a afirmação que ele colocava, tá? Ampliar essa perspectiva de consenso, de pactuação, para que realmente os contratos administrativos sejam contratos, tá? E para que se observe ali o que realmente atende ao interesse público. O que as pessoas querem, não só, tá, em relação a contratos administrativos, o que as pessoas desejam, esperam do Estado, é um resultado, tá? Que o Estado entregue ao administrado o melhor resultado possível, tá? E eu não sei até que ponto amarrar contratos administrativos na lei, amarrar contratos administrativos, tá? Retirando da administração, e essa é a verdade, a perspectiva de gerir melhor esses contratos, tá? Modulando esses contratos da forma que melhor atenda o interesse público, isso de uma certa forma acabe, essa amarração enorme que foi feito aí, acabe por produzir não só a corrupção a que eu me referi, mas também a ineficiência, tá? Basta ver hoje, com todo o esforço, tá, que se faz, que a Procuradoria do Estado faz, tá? Será que os contratos administrativos estão cumprindo a sua finalidade? Tá? Será que com todo esse esforço, tá, o resultado desses contratos é o que a sociedade espera? Tá? E acho que a resposta todos, de uma certa forma, têm. Durante um bom tempo no tribunal e também no Tribunal Regional Eleitoral, eu atuei nessa parte administrativa e ficava, às vezes, uma sensação, tá, ruim, tá, de que, poxa, poderia ser melhor, tá? O resultado poderia ser outro, tá? Eu quero agir, e aí eu vi, acho que foi o professor Márcio que o colocou um pouco antes, e essa é uma verdade. Não há hoje, no sistema constitucional brasileiro, garantias, às vezes, para que o administrador tome, inclusive no ambiente contratual, tá, decisões que seriam lógicas, tá, que seriam pelo bom senso. Eu já vi pessoas que trabalham nessa área falando o seguinte: eu vou ter que fazer desse jeito. Eu falei, mas olha, essa não é a melhor solução. Ele falou, mas se eu adotar uma outra solução, eu posso ser mal interpretado, tá? Eu não sei o que vai acontecer, tá? Eu não tenho uma garantia. Eu falei, mas isso vai para o judiciário vai modificar. Ele falou, vai, tá? Mas eu não posso fazer isso, e o juiz pode. Tá? Não há hoje um sistema que proteja, tá, o gestor público, tá, para tomar as decisões, tá, que seriam lógicas, que seriam óbvias, tá? E isso talvez seja uma falha, tá, do sistema constitucional brasileiro, a preservação, o reconhecimento da reserva da administração, ou seja, um campo de atuação que é próprio do administrador e que tem que ser respeitado. E eu falo isso como integrante do Poder Judiciário, tá, e que vejo, tá, que já trabalhei com a administração judiciária, mas que vejo como magistrado certos exageros que são cometidos e que fragilizam muito, tá, a autonomia que a administração tem e que deve ser preservada para tomar decisões. Então, me preocupa muito isso, tá, porque cada vez mais, tá, se há uma retirada da perspectiva decisória da administração, inclusive no ambiente contratual, tá, isso vai fazer com que cada vez mais os contratos administrativos, ainda que não sejam contaminados por corrupção, isso é uma parcela pequena, evidentemente, mas que sejam atingidos pela ideia de ineficiência. Tá? E isso me preocupa muito, porque perde-se muito dinheiro público no Brasil, não só com a corrupção, mas com a ineficiência. E acho, repetindo o que eu falei inicialmente, se há um tema estratégico, tá, hoje no Brasil, isso envolve a melhoria do ambiente contratual, em vários segmentos. Tá? Um deles que eu identifiquei, ou que apontei aqui, e que estou sugerindo em termos de reflexão, é a definição do objeto. Tá? É muito comum processos no tribunal, e tenho certeza que a Mariana lá no Tribunal de Contas vê isso com mais frequência, até porque recebe uma demanda de municípios, não é isso? A definição do objeto, do que se pretende contratar, é muito lamentável, é muito precário. Tá? Se chega uma demanda considerável de processos dessa natureza no Tribunal de Justiça, eu imagino que o Tribunal de Contas tem que conviver. Então, se a gente está identificando problemas nesse ambiente contratual, passados 30 anos da Constituição, e diante dessa opção do Estado brasileiro, por cada vez mais celebrar contratos,
sem dúvida nenhuma, um dos tópicos é esse. Tá? É preciso investir muito, tá? Na capacitação dos agentes públicos encarregados da definição, da identificação do que efetivamente a administração deseja, do que ela precisa, para que não se contrate mais, não se contrate menos, para que se contrate, tá, com qualidade, tá? Para que se contrate com qualidade, e esse seria um dos pontos. O outro tópico é o processo de escolha do contratado em si, né? É preciso que se aprimore esse processo de escolha, porque em algumas situações há um estímulo a que setores organizados, não é isso? Eu já vi licitações que aparentemente são perfeitas e que não há nada de errado, tá, por nenhum agente público, tá? Mas são setores que se organizam lá do outro lado, não é isso? E que você não tem como, às vezes, controlar ou impedir a ocorrência de fraudes dessa natureza. Há um projeto de lei tramitando no Congresso, estava numa fase bem adiantada, mas eu não sei se vai à frente diante desse momento aí de transição, mas que essa leitura que eu faço de um exame muito superficial dele, mas que talvez não traga tanta melhoria assim no processo de escolha e de seleção de contratados. E o terceiro ponto, que a meu ver, tá, talvez seja o mais importante, é a gestão contratual. Tá? Então, acho que há uma deficiência muito grande, tá, no processo de gestão de contratos, tá? E ali, sem dúvida nenhuma, está esse campo, tá, propício aí de propagação, tá, de ineficiência e de corrupção. Eu acho que é preciso ampliar, repito, a discricionariedade da administração para que ela consiga identificar, tá, nos seus contratos aquela solução que melhor atenda ao interesse público. É preciso rever essa ideia de cláusula exorbitante em que a administração pode, tudo bem, alterar o objeto do contrato atendendo às situações de interesse público é razoável, mas ela exige garantias, não oferece as mesmas garantias, ela fiscaliza com uma certa frequência, tá? Não permite que o contratado tenha algum tipo de ingerência em relação aos erros que a administração comete. É preciso que efetivamente se aplique, tá, nos contratos administrativos. É um princípio que os tribunais de contas acho que recomendam muito, que é o da segregação de funções. E no âmbito municipal, às vezes, um único agente é encarregado de desempenhar tantas funções dentro desse processo que vai ser impossível, tá, que você tenha ali uma autotutela, até porque quem fez lá um projeto equivocado, se for fiscal, ele não vai reconhecer que errou. Então é preciso que, repito, que haja o desenvolvimento desses princípios que hoje são reconhecidos, mas que efetivamente não são aplicados. E me preocupa muito, nesse sentido, a questão da administração pública municipal. Tá? O candidato que venceu a eleição presidencial fala na ampliação, tá, do poder de compra dos municípios ou de contratação dos municípios. Mas quem conhece a realidade municipal sabe, tá, que os municípios não estão hoje capacitados, tá, os pequenos e médios municípios, para elaborar bons projetos, bons termos de referência, para identificar o objeto, para gerir bem contratos. Então, esse é o tipo da medida que é muito interessante, tá, mas de uma implementação muito difícil. Tá? Eu viajo com uma certa frequência pelo Brasil, dando curso, e se a realidade aqui no estado do Rio de Janeiro já é muito complicado, tá, os senhores imaginem, tá, pequenos municípios, tá, em lugares muito distantes do Brasil. Tá? É uma proposta muito interessante, mas quem conhece a realidade municipal sabe, tá, que se já está complicado do jeito que é hoje, tá, ampliar essa capacidade de contratação dos municípios, tá, isso tem que ser acompanhado de um processo intenso de qualificação daqueles que serão envolvidos nesse processo de escolha. Então, eu vou tentar observar ali dos 20 a 25 minutos, que foi o tempo proposto. Acho que, repito, nós vivemos num ambiente, tá, no qual cada vez mais a administração pública no Brasil ela vai se mover por contratos. Tá? E é preciso aprimorar
todo esse sistema jurídico que envolve os contratos administrativos, mas, repito, tá? É preciso ampliar a margem de discricionariedade da administração, a perspectiva de consenso no ambiente contratual, não só de imposição, tá? Para que os contratos efetivamente cumpram a sua finalidade. E eu me lembro, novamente, falando aí do professor Diogo de Figueiredo, em que a gente debatia essa questão dos contratos de parceria público-privada, assim, olha só, qual é o grande interesse público nessa história? Tá? Até porque ele falava a lei, né, de parceria público-privada, ela afasta a incidência daquelas cláusulas exorbitantes tradicionais, e ele falou assim, olha, o grande interesse público nesse tipo de contrato é atrair o parceiro privado e dar a ele segurança. Tá? Se alguém, ao celebrar contratos com a administração, ele não tem segurança jurídica de que o contrato vai ser cumprido, tá? De que ele vai receber, tá? É evidente que ninguém vai investir. Tá? E aí o objetivo daquele tipo de contrato vai se perder. Então é preciso, repito, rever a ideia, tá, de interesse público, da supremacia do interesse público no ambiente contratual. Tá? O grande interesse público não é, tá, usar questões formais, usar cláusulas exorbitantes para fazer com que a participação do contratado seja praticamente eliminada. Tá? O grande interesse público nas questões contratuais é proporcionar para a sociedade um bom resultado, tá? O melhor resultado possível, tá? Inclusive nos contratos que a administração celebrar. Tá? Estou chegando no meu último minuto e eu queria... 20 minutos. Eu estava trabalhando com 20, então tá bom. Eu já ganhei 5 minutos a mais. Tá? É que eu entendi de 20 a 25. Tá? Mas, de qualquer forma, a questão, tá, final é exatamente essa. Tá? É preciso repensar. Tá? E a minha mensagem é até bem curta. É preciso repensar a importância dos contratos administrativos. Tá? É preciso afastar qualquer ideia, tá, de que haverá uma redução do número de contratos. Eu vi nessa campanha, novamente a gente se reporta, pessoas falando, vou acabar com a terceirização do serviço público. Não vai. Tá? A gente sabe que não vai. Não é? Tá? Ou o cara não sabe o que está falando, ou está de má fé, não é isso? Tá? Então, vou executar direto. Não vai. Tá? Não vai. Tá? Então, quem conhece sabe que é irreversível essa escolha. Tá? E se é irreversível, tá, vamos melhorar. Tá? Vamos melhorar. Então, para um ambiente, para uma plateia, tá, qualificada como essa, tá, a mensagem que eu queria passar é exatamente essa. Tá? Que cada vez mais a gente reflita, tá, sobre a importância dos contratos no âmbito da administração pública, de que esse é um caminho sem volta, tá? E de que se há um tema que o Brasil precisa se debruçar para tentar melhorar e que ele efetivamente é estratégico, é o tema contratual. Tá? Eu agradeço e muito a oportunidade de estar aqui, tá? De participar desse evento, tá? Agradeço a gentileza de vocês estarem me ouvindo. Muito obrigado. Quem agradece é o presidente de mesa, que não precisa ficar agoniado com o tempo, palestrante que termina antes do tempo. O Zé Carlos está sendo já mais rigoroso e conservador na administração do tempo, no geral. Mas é sempre bom ouvir um membro do Poder Judiciário chamando a atenção para isso. Como o senhor falou, não lembro de nenhum candidato falando de licitação, eu lembro de uma candidata ao governo do Estado do Rio aqui, falou assim, vou acabar com corrupção, vou acabar com corrupção fazendo licitação, como se só fazer licitação resolvesse. Mas a questão da atuação preventiva, até lembrar, no ensejo da palestra da doutora Mariana, o esforço que o TCE tem empreendido no sentido do que foi apresentado na palestra dela, que a Procuradoria-Geral do Estado é testemunha do esforço dessa prevenção e desse caráter pedagógico. A Procuradoria está sendo honrada em trabalhar em conjunto com o TCE na elaboração em conjunto de minutas padrão, de edital, de cláusulas. Então, isso demonstra e atesta um juízo magistrado com experiência na administração ter essa visão dos contratos
O futuro da administração passa por aí. O professor Diogo já falava isso há muito tempo atrás. Bem, passando a segunda palestra do nosso painel, quem vai falar é o professor Rafael Veras. O professor Rafael Veras é a confirmação da minha preocupação de ontem. Ontem eu falava que eu fiquei meio agoniado, que o evento aqui é sobre os 30 anos da Constituição. Então agora a Constituição é uma balzaquiana. O problema é que quando eu entrei na Procuradoria, ela nem adolescente era. Tinha 12 anos. E aí, o Rafael é a constatação disso aqui, porque o Rafael ele foi estagiário da casa, e eu já era procurador, né? E agora é um professor renomado, um profissional de respeito no mercado, e é a prova de como funciona, que a ideia do IDAERJ funciona. A ideia do Marcos e do professor Diogo sempre foi de dar voz aos novos talentos, às pessoas que estudam desde sempre. Eles reconheciam nos alunos de todos os níveis o valor de renovar o direito administrativo, e o Rafael é uma prova disso. Eu, mais uma vez, tenho a honra de dividir a mesa com ele. O professor Rafael Veras é mestre em Direito da Regulação pela FGV Direito Rio, pós-graduado em Direito Administrativo pela Cândido Mendes, professor convidado da pós-graduação em Direito de Estado e da Regulação da FGV, onde eu também tenho o prazer de compartilhar da companhia dele. Eu, quando pego as turmas depois de terem aula com ele, fica muito mais fácil, que os alunos estão sabendo muito mais, a minha tarefa fica muito mais fácil. O professor Rafael Veras vai falar sobre a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro e o direito da infraestrutura. Com a palavra, o professor Rafael Veras. Boa tarde a todos. Agradecer ao Fernando pelas gentis palavras que estão atreladas muito mais à nossa amizade do que eventual merecimento que eu possa ter. É um prazer muito grande estar aqui na Procuradoria do Estado e compartilhar algumas ideias com vocês, mas eu não posso deixar de ressaltar a minha tristeza de, pela primeira vez, estar nessa casa sem a presença do professor Diogo. E eu já passei por isso em outros anos, com a ausência do professor Marcos Juruena, que foram duas pessoas que impulsionaram a minha carreira e me possibilitaram de chegar até aqui. Eu não vou falar mais muito sobre os professores para eu poder iniciar a minha exposição sem grandes percalços. Também é um prazer e uma honra partilhar a mesa com professores tão renomados, como o professor Cláudio, professor Fernando, professor Renato, professor Alexandre Aragão. E, dando prosseguimento à minha exposição, a temática da minha intervenção é a Lei 13.655 desse ano, que levou a efeito a reforma da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e os seus impactos concretos no direito da infraestrutura. A propósito desse tema, a primeira indagação que se faz é: por que reformar a Lei de Introdução? E, nesse ponto, os idealizadores do projeto, o professor Carlos Ari e o professor Floriano, que estiveram aqui, foram matadores, porque a estratégia legislativa do direito administrativo dos últimos anos foi a criação de microsistemas jurídicos. Então, até com algum grau de experimentalismo, como disse o professor Márcio. O pregão, modalidade de licitação, foi uma modalidade experimental na Lei Geral de Telecomunicações, depois foi expandida para toda a administração pública. Se fez uma legislação já com algum atraso da Lei de Concessões, em 95, a Lei de Parcerias Público-Privadas, um regime jurídico específico para as contratações destinadas a cópias Olimpíadas, que foi o RDC, e esse caminho de criação de microsistemas acabou não dando certo, acabou gerando mais confusão do que resolvendo problemas, e nesse ponto os professores Floriano e Carlos Ari, eles pretenderam alterar a Lei de Introdução, que é uma norma interpretativa de outras normas, ou seja, o custo político de alterar a Lei de Introdução ele é muito menor do que alterar a Constituição, por exemplo. Então essa foi a estratégia. Ao examinar as alterações, é possível se constatar que o Decreto-Lei 4657, que denominava essa Lei de Introdução ao Código Civil, trazia um direito civil baseado em valores patrimonialistas, o pai de família, a propriedade privada, e o ordenamento jurídico era interpretado sob a lente do direito civil.
Hoje é tão comum falar que a Constituição está no centro do ordenamento jurídico e que as normas devem ser interpretadas conforme a Constituição, mas na época da edição da Lei de Introdução, na verdade, quem traçava as pautas interpretativas era o Código Civil. E essa reforma, ela cogitou de pelo menos 3 alterações na interpretação do direito, que são, em regra, salutares, porém, trazem segurança jurídica. A primeira delas é o novo viés da legalidade. Hoje, os particulares eles não se submetem mais apenas a uma lei em sentido estrito, você se submete a portarias, a decisões dos tribunais de contas, a normativos de agências reguladoras e até a própria essa juridicidade, essa interpretação conforme a Constituição, que é muito salutar de um lado, mas porém gera insegurança jurídica de outro, porque muitas vezes a gente não consegue densificar o que seria princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo. O outro viés de alteração interpretativo do direito foi a fragilização do conteúdo normativo. Como o legislador se viu impedido de dar conta de todas as nuances, ele começou a legislar por meio de cláusulas abertas, como boa-fé objetiva, função social do contrato, que são cláusulas que trazem valores relevantes para o ordenamento jurídico, mas são novamente abertas e trazem da mesma forma insegurança jurídica. O terceiro viés, aqui já muito comentado, é a multiplicidade dos legitimados para o exercício do controle. A par da inafastabilidade da jurisdição, o fato é que com a Constituição de 88, as competências dos tribunais de contas, do Ministério Público e de todos os órgãos de controle restou ampliado. Um exemplo dessa ampliação é a doutrina do promotor natural, de todos conhecida, em que o promotor ele não representa o Ministério Público, ele apresenta o Ministério Público. Então, ele tem uma autonomia funcional para opinar de determinada forma. Isso gera algumas contradições importantes no exercício dessa função. Existe um caso muito conhecido de um empreendimento imobiliário em São Paulo, que o investidor, querendo realizar aportes de recursos vultosos num empreendimento, falou, olha, eu quero evitar problema, eu vou celebrar antes um TAC com o Ministério Público e vou realizar esse investimento. Celebrou o TAC com o promotor, realizou o investimento e anos depois veio um outro promotor pedindo a anulação do TAC. Então, essa doutrina do promotor natural gera conflitos endógenos dentro das próprias instituições. Outro problema são os conflitos interinstitucionais, ou seja, exógenos entre as instituições. Um exemplo elucidativo é o acordo de leniência trazido pela Lei Anticorrupção. Até a professora Mariana comentou que, arvorado nessa competência, a Controladoria Geral da União começou a celebrar esse tipo de ajuste, mas o Tribunal de Contas da União avocou para si essa competência e começou a questionar a validade desses instrumentos, e depois o Ministério Federal, por sua vez, começou a questioná-los também. Então, o particular ele celebra um acordo de leniência com uma entidade e tem uma decisão provisional que passa a ser questionada por diversas outras. Com base nesse cenário de insegurança jurídica, os professores Floriano e Carlos Ari apresentaram o PL, que veio da origem na lei que agora comento, e houve uma resistência muito grande dos órgãos de controle, como disse a professora Mariana, a propósito dos seus termos. Eu até agora não entendi muito a razão pela qual houve tanta resistência, porque ele já trazia coisas intuitivas e visava justamente a proteger, por exemplo, os agentes públicos, que só seriam responsabilizados no caso de dolo ou culpa. Então, eu até agora eu não entendi a razão dessa resistência à aprovação da Lei da Segurança Jurídica. Mas qual é o racional dessa lei? E o próprio nome dela, na academia, a gente denominou essa lei de Lei de Segurança para a Inovação Pública, né, Sérgio? Porque o racional dela é trazer segurança jurídica. É de conhecimento convencional que a segurança jurídica tem ao menos 2 aspectos. O objetivo, que é o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. O subjetivo, da confiança legítima, já tão consagrado pelos tribunais. E, no âmbito dos estudos dessa lei, a gente também estabeleceu a proporcionalidade, ou seja, a segurança jurídica ela tem um viés de estabilidade das situações jurídicas, de previsibilidade e de proporcionalidade nas soluções. Qual é o problema? O problema é que a interpretação dos poderes públicos não se submete à segurança jurídica. Ele não respeita
viés objetivo relacionado ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido, nem muito menos a confiança que o particular detém no poder público ao realizar um tipo de contrato com base numa interpretação. Em projetos de infraestrutura, isso se mostra ainda mais saliente. Um empreendimento de infraestrutura, ele precisa para sua formalização, para que ele tenha um fluxo de caixa de negócio respeitado e segurança jurídica. Virou um argumento um pouco lugar comum e de valor econômico, dizer, olha, o que falta para os investimentos de infraestrutura é segurança jurídica. Porém, eu tenho para mim que existem ao menos um argumento jurídico e um econômico que fazem com que a segurança jurídica seja essencial aos contratos de infraestrutura. O argumento jurídico é que em contratos de longo prazo, os interesses das partes eles são divergentes, mas eles são distintos, porém convergentes. O poder público, ele quer realizar o trespasse de um serviço público para um particular, que em tese poderá melhor prestar aquele serviço naquela ocasião, e o particular, por sua vez, quer obter o legítimo lucro com a expansão, por exemplo, da base de utentes, que vai aumentar a receita marginal do projeto. Então, o contrato de concessão, o contrato de PPP, ele se assemelha muito à figura do convênio, que doutrinariamente ficou consagrada como um instrumento de composição e de convergência de interesse e não de antagonismos. O segundo ponto, um argumento mais econômico, é que um contrato de uma concessão de rodovia ou ferrovia não é uma padaria. Nada contra a padaria, mas a padaria abre aqui e fecha ali. O contrato de concessão ele dura 30 anos. Então, ele é um contrato incompleto. Ele tem as suas lacunas colmatadas no ano 15, no ano 16, no ano 17. Se é um contrato que é incompleto, ele precisa de segurança jurídica para que essas lacunas sejam colmatadas pela agência reguladora ou pelo poder concedente. Aqui, já entrando especificamente nos dispositivos da Lei 13.655, o artigo 20, ele tem por objetivo interditar aquelas decisões que são proferidas com base unicamente em princípios. Ou seja, princípio da supremacia do interesse público, defiro ou indefiro. Princípio da dignidade da pessoa humana, forneço ou não forneço o medicamento. Ele autoriza que essas decisões sejam tomadas, mas ele cria um ônus para que o tomador de decisão estabeleça as consequências jurídicas dessa tomada de decisão única e exclusivamente com base em princípios. É uma constatação do texto do professor Carlos Aria, princípio é preguiça, que ele justamente constatou que quando o decisor não quer decidir ou não quer examinar os fatos ou o direito, ele decide com base de princípio. E esse artigo ele tem justamente esse propósito. Nos setores de infraestrutura, que impacto esse artigo pode ter? Algum deles é interditar ações, o abuso do direito de ação, por exemplo, ações de improbidade administrativa com base no argumento de que o agente público teria violado princípios da administração pública. O que são princípios da administração pública no caso concreto? Ou então, uma ação civil pública com base no princípio da precaução. O que é o princípio da precaução no caso concreto? Quais são as consequências de você julgar ou dizer que um agente violou um princípio da administração pública no artigo 11 ou o princípio da precaução? Tem exemplos concretos disso, por exemplo, na licitação das concessões de aeroportos, das quais o professor Renato é um dos grandes especialistas, em que o Tribunal de Contas da União, por exemplo, questionou algumas exigências do edital, por exemplo, nos requisitos de habilitação, a necessidade de o operador comprovar que teria experiência pretérita em 35 milhões de passageiros e a vedação da participação cruzada no leilão, ao argumento de que isso seria ineficiente ou ilegal. Então, são exemplos práticos de que o decisor ele não gosta da decisão, é a criação do crime de hermenêutica. Eu não gosto da sua decisão e trago um princípio para rebatê-la. Então, o artigo 20 ele tem justamente esse propósito. O artigo 21 é o que eu denomino, ele evita a decisão nas nuvens e ele pensa nas consequências no dia seguinte de decisões anulatórias de contratos administrativos. Muitas vezes, o órgão de controle ele anula o contrato mas e aí? Quem presta o serviço público no dia seguinte?
Aqui no Rio de Janeiro, vocês, procuradores, bem conhecem os pedidos de anulação de contratos administrativos de concessão, a concessão do Maracanã, a concessão Barca está anulado, pediram a sustação do contrato de concessão do metrô, aqui no Rio de Janeiro. Só que nos pedidos, os postulantes não estabeleceram as consequências do dia seguinte. Espera aí, o Estado tem dinheiro para prestar o serviço no dia seguinte? Ele tem condições materiais de prestar? Ele vai ser remunerado com base em quê? Eu já ouvi dizer numa dessas argumentações que ele vai ser, o Estado assume, intervém, mas vai ser remunerado por tarifa. Não entendi. Mas o fato é que a ideia é levar um juízo de admissibilidade mais severo para essas demandas, sempre, eu não vou dizer inconsequentes, mas sem que sejam previstas as consequências do dia seguinte. Tanto o artigo 20 quanto o artigo 21, eles devem servir, inclusive, como um requisito de admissibilidade dessas demandas, não só para indeferi-las, mas para rejeitá-las de plano. Como é que eu vou suspender um contrato de concessão se eu tenho o princípio da continuidade do serviço público que tutela essa preservação? Quem vai prestar o serviço no dia seguinte? Bom, o artigo 23 e 24, eles têm por objeto tutelar as expectativas que são conferidas à interpretação jurídica. O 23, ele diz o seguinte: olha, administração pública, órgão decisor, se você mudar de interpretação, você tem que estabelecer um regime de transição entre a interpretação superada e a nova interpretação. E o artigo 24, por sua vez, diz: olha, entidade decisora, se você anular um contrato administrativo, você não pode se valer a sua interpretação atual contra a interpretação superada, porque o particular ele celebrou o contrato no âmbito de da interpretação anterior, e ele tinha legítima expectativa que ele estava conforme o direito, que ele estava atendendo à interpretação então vigente. É justamente levar a interpretação jurídica a se submeter, por exemplo, ao requisito objetivo da segurança jurídica. Porque se a lei não pode retroagir em face de um direito adquirido ou de um ato jurídico perfeito, por que a interpretação jurídica poderia? Interpretação jurídica é norma. Interpretação jurídica proferida por entidades públicas produz efeitos jurídicos. Tanto é verdade que o Supremo Tribunal Federal adota um conhecido método de julgamento de ações de controle abstrato da interpretação conforme a Constituição. Também valoriza a questão da mutação constitucional, que está relacionada à força normativa dos fatos e da interpretação. Alguns exemplos são interessantes do artigo 23 e 24, por exemplo. Ainda tenho 10, que beleza, mas estou acabando. Suponhamos que um agente explore uma atividade econômica para a qual não se exigia procedimento licitatório, era um autorizatário. E o órgão de controle muda a interpretação, passando a entender que para aquela atividade seria necessária a realização de licitação. Com base no racional do 23 e do 24, antes de anular aquele contrato, ele teria que estabelecer um regime de transição para que o particular possa se adaptar a essa nova interpretação ou permitir que ela seja convalidada de alguma forma. Então, a ideia é que a interpretação nova não seja desconstitutiva da interpretação dos atos proferidos com base nas interpretações posteriores. No setor de rodovias, tem um exemplo muito elucidativo disso, que foi uma auditoria realizada para o Tribunal de Contas da União, no âmbito da segunda fase do Programa Federal de Rodovias, que constatou que, nessas concessões, a taxa de rentabilidade do projeto era de 8,5%, ao passo que, na primeira rodada do Programa de Concessões Federais, a taxa era de 17% a 24%. O que o Tribunal de Contas disse? Mas, peraí, por que na segunda fase a taxa está 8,5% e na primeira de 17% a 24%? Houve uma mudança de custo Brasil. Mas o que se cogitou na época? Olha, o concessionário está ganhando muito dinheiro, então eu vou alterar a taxa interna de retorno do projeto. Ou então, o concessionário apresentou um plano de negócios em determinada modelagem e o Tribunal de Contas da União passou a entender que eu só poderia usar o fluxo de caixa marginal. São exemplos claros de que o Tribunal de Contas vai ter que tomar cuidado para que a nova interpretação dele não prejudique atos que já foram consumados, como uma licitação já consumada em andamento e final de contrato.
O Tribunal de Contas da União ele não poderia mudar a taxa de rentabilidade de um projeto só porque ele entendeu que na segunda fase a taxa foi menor. O 26, que é o último artigo que eu vou comentar aqui, ele é um artigo importante, mas que se tratou basicamente de estabelecer um permissivo genérico para a celebração de acordos no âmbito da administração pública. No setor de infraestrutura, isso já é bem comum, a maior parte das agências reguladoras, a gente está na segunda fase de edição de normativos de acordos substitutivos, houve uma primeira fase, estamos na segunda, então já é uma prática corriqueira a normatização sobre os acordos substitutivos. Mas já se questionou muito se a ausência de uma lei autorizadora, em face dessa ausência, eu poderia ou não celebrar um acordo substitutivo. Aí a gente brigava muito, dizia que essa autorização estava na Lei de Ação Civil Pública, no artigo 5º, parágrafo 6º, porque lá diz que as autarquias podem celebrar acordos. Então, o artigo 26 ele veio justamente para acabar com essa discussão, ou seja, existe um permissivo genérico para a celebração de um acordo, da substituição da sanção pela realização, por exemplo, de novos investimentos, previsto na lei de introdução. Então, ele vai ter essa relevante função. Até porque, em projetos de infraestrutura, e esse é o último comentário que eu faço sobre esse dispositivo, existem hipóteses em que um acordo substitutivo ele chega a ser quase que obrigatório. E eu exemplifico isso com uma hipótese concreta. Muitas vezes, eu tenho um contrato de concessão que está perto da sua extinção, eu preciso de novos investimentos naquele contrato. Porém, eu não posso manejar da variável prazo para estender o prazo daquela concessão para que o concessionário possa amortizar esses novos investimentos que vão ser realizados. Eu posso também não poder, num caso concreto, reduzir as obrigações do concessionário em prejuízo da adequada prestação do serviço público. E o que é mais frequente, eu posso não conseguir aumentar a tarifa em prejuízo da modicidade tarifária. Então, é um serviço que precisa de novos investimentos, o contrato está acabando e o acordo substitutivo ele pode se revelar como uma forma de substituir a multa que vem sendo aplicada ao concessionário para a realização desses investimentos que se mostram obrigatórios naquele contrato de concessão. E, concluindo já a minha fala, a minha visão sobre a Lei 13.665 é que ela vai melhorar muito a nossa vida, a vida de quem trabalha com direito administrativo. A cultura do direito administrativo foi a de criar dificuldades para vender facilidade, e isso só fomentou a corrupção. A Lei 13.655, ela dá justamente transparência ao consenso entre o poder público e o particular. Ela tem o objetivo de equilibrar o relacionamento entre as instituições, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União. Ela traz segurança jurídica para contratos de infraestrutura. Isso é extremamente relevante. Por quê? Porque o risco no contrato de concessão ele é precificável. A incerteza não. Muito obrigado. E cumprimentar o professor Rafael Veras, confirma tudo que eu falei antes. Passar ao próximo palestrante, professor Renato Kloss. O professor Renato Kloss é um dos companheiros de viagem nesse tempo todo, né? Estava lá no famoso almoço do Porcão, né? Assim como o Márcio, o Sérgio e vários outros que estão aqui, o professor Alexandre. Além de ser membro fundador aqui do IDAERJ, ele é graduado pela UF, pós-graduado em Direito do Estado da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas. A FGV já vai montando uma escola expressiva, né? Mestre em Direito Regulatório e Concorrencial pela Universidade Cândido Mendes, professor do LLM em Direito Corporativo do IBMEC, diretor de Direito Aeroportuário do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, árbitro no mesmo CBMA, ex-subprocurador-geral do município de Duque de Caxias, foi assessor de conselheiro de agência reguladora e assessor também na 2ª Procuradoria Setorial da Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro. O Renato Kloss vai falar sobre
Federalismo e Saneamento Básico, a MP 844 de 18. Com a palavra, o professor Renato Cloes. Cadê? Eu falei, sumiu. Fica tranquilo. Eu olhei assim e falei, ué, cadê o Renato? Boa tarde a todos os presentes. Inicio essa breve exposição agradecendo essa oportunidade. Falo do outro. Estou sendo deslocado. Isso é mudança de interpretação, hein? Tá bom? Estou sentindo uma falta de segurança jurídica aqui. Como eu vinha dizendo, boa tarde a todos os presentes. É sempre um prazer enorme vir aqui à Procuradoria, participar desses congressos do IDAERJ, nessa mesa espetacular que eu tenho o prazer de integrar. Vejo aqui caríssimos amigos presentes, o professor Rafael Veras, um querido amigo, o professor Barbalho, também queridíssimo amigo, o professor Cláudio, simplesmente patrono da minha turma na UF, né? Tem aqui conosco também o professor Alexandre Aragão, que foi meu orientador de mestrado, e ainda estou precedendo a belíssima fala que teremos do professor Sérgio Guerra, quem foi meu examinador externo no mestrado da UF. Então, não só me sinto em casa, me sinto entre amigos, como, lembrando a fala da doutora Mariana mais cedo, acho também que tem aqui uma situação de accountability overload, né? Tem um excesso de órgãos de controle, mas que eu não deixarei inibir nem me causar a paralisia que ela denunciava mais cedo. Bom, quando eu recebi do doutor Luiz Carlos a chamada para a proposição do tema, eu estava exatamente num momento de perplexidade com a MP 844, que é a temática que eu trago para a discussão dos senhores, já adiantando a dizer que é uma MP que se prestou a fazer uma ampla reformulação no marco regulatório do saneamento. Então, foi um tanto quanto inevitável trazer esse tema para essa discussão, aproveitar esse fórum extremamente qualificado do IDAERJ para trazer a problemática do saneamento para a discussão. Essa MP se encontra hoje já com a aprovação da comissão mista do Congresso Nacional, mas ainda pendente das votações. Há uma perspectiva de ser votada na semana que vem, há uma necessidade de votação até o dia 19, sob pena dela perder a vigência, mas, de qualquer forma, apesar dessa indefinição grande que se tem, há uma grande grita no setor, há um grande movimento em torno dessa MP. Então, acho que, no contexto dos 30 anos da Constituição e da temática desse grande evento, a gente tem uma oportunidade interessante de trazer essa temática, principalmente porque nós vamos ver que o tema do saneamento básico está muito imbricado, está muito conectado com a discussão de como evoluiu o federalismo brasileiro durante esse período da nossa Constituição. Então, começando a introdução do assunto, eu acho que vale a pena a gente sensibilizar a todos por que discutir saneamento básico. São dados retirados de alguns estudos mais recentes. A gente vê que... e aqui eu já digo que o meu corte de saneamento básico, estou me referindo à água e esgoto, muito embora saibamos que a Lei 11.455 se refere a saneamento básico, contemplando também a disposição final de resíduos sólidos, mas aqui com o recorte de água e esgoto, a gente tem para distribuição de água tratada, atualmente 83% da população brasileira sendo atendida. Em se tratando de um país de dimensões continentais, certamente é um número expressivo, mas a gente não pode esquecer que temos 35 milhões de brasileiros que até hoje não estão conectados às redes, no momento em que a gente discute criptomoedas, que a gente debate nos jornais os carros automáticos e independentes de motorista, a gente ainda tem 35 milhões de pessoas que não estão conectadas simplesmente a uma rede de saneamento. Quando a gente passa a análise da coleta de esgoto, os números são bem piores. Praticamente metade da população brasileira não se encontra conectada a redes de coleta de esgoto, e ainda as que se encontram conectadas, o esgoto tratado efetivamente ele é menor do que 50%. Isso significa que 50% do esgoto coletado, que já é ínfimo, ele corre in natura para os nossos corpos hídricos, causando todo tipo de contaminação, de poluição, naturalmente. Então, vejam aqui também, é um alerta que faço,
estamos mencionando aqui apenas números de universalização do serviço. Sequer estamos discutindo a qualidade dos serviços que são prestados em cada uma dessas modalidades. Vamos tentar entender um pouquinho o porquê desse panorama e o que nos leva a chegar no ano de 2018, ainda com um cenário tão complexo no que tange ao desenvolvimento desse serviço. Bom, esse aqui eu acho que é um número bastante emblemático. No momento em que a gente tem já uma variedade tão grande e uma utilização tão maciça das parcerias para o desenvolvimento de serviços públicos, a gente ainda tem no setor de saneamento básico uma presença maciça, esmagadora, da prestação direta pelas entidades públicas, né? Ou serviços municipais ou estaduais de água e esgoto, companhias estaduais numa grande perspectiva, e apenas e tão somente 6% do serviço de saneamento prestado no Brasil está na mão de concessionárias privadas. Por que esse desenvolvimento tão curto, né? tão ínfimo? Claro que a discussão é muito mais ampla, claro que a complexidade é grande, mas eu acho que tem algum recorte interessante de se fazer, e o desenvolvimento do marco regulatório dessa atividade talvez nos dê alguns elementos interessantes para esse debate. A Constituição de 67, ela simplesmente é omissa em matéria de saneamento básico, o texto dela não traz nenhuma menção à competência para a prestação de serviço de saneamento básico, o que nos leva, à época, já a entender que a competência para essa prestação estaria íncita no momento em que a Constituição estabelece a competência dos entes municipais, dos municípios, para a prestação dos serviços de interesse local. Basicamente, é só isso que a gente consegue extrair da Constituição de 67. Praticamente 10 anos depois, houve a edição da Lei 6528, de 78, uma lei importantíssima em matéria de desenvolvimento de saneamento básico no Brasil, porque foi a lei que estabeleceu o famoso PLANASA, o Plano Nacional de Saneamento, por meio do qual a União Federal definiu um pacote muito expressivo de investimentos de recursos federais no setor, e isso, de fato, foi realizado, mas com uma peculiaridade, de destinar estes recursos para companhias estaduais. Então, de uma maneira um tanto quanto tácita, mas o fato é que se estabeleceu, desde esse momento, uma predominância, uma posição muito forte das companhias estaduais no desenvolvimento desse serviço público no Brasil. 10 anos depois, novamente, nós tivemos a promulgação da nossa Carta de 1988, e ela traz questões importantes para a gente, mas uma grande omissão. Novamente, a nossa Constituição, repetindo a sistemática da Constituição de 67, ela não define expressamente a competência para a prestação de serviço público de saneamento básico. Novamente, a gente deflui o estabelecimento dessa competência do dispositivo constitucional que atribui aos municípios a competência para a prestação de serviços de interesse local. A nossa Constituição ainda estabelece, em favor da União Federal, no artigo 21, a competência para a disciplina de diretrizes gerais sobre saneamento básico. Tá? Então, competência para diretrizes gerais da União, se deflui dos municípios, competências atribuídas ao município, a competência para a prestação do serviço, e ainda há um dispositivo importante nessa conjuntura constitucional da matéria, que é a previsão que a Constituição fez da possibilidade dos estados definirem regiões metropolitanas, no âmbito das quais, uma vez estabelecidas, o Estado teria a competência para organizar a prestação dos serviços de interesse comum. Então, são essas informações que nós tiramos da Constituição de 88 e que já estabeleceu em si um ambiente propício, um ambiente que permitiu, ao menos, um grande embate entre estados e municípios em matéria da titularidade desse serviço público. Esse embate rendeu ensejo. Nós tivemos aqui até um pouco antes, 10 anos depois, praticamente, 98 e 99, a propositura de 2 ações diretas de inconstitucionalidade, que vou mencionar mais adiante, que começaram a discutir essa matéria 10 anos depois da promulgação da Constituição, exatamente discutindo a competência, se era estadual, em prol das regiões metropolitanas ou dos municípios para a prestação desses serviços. Em 2007, nós tivemos o estabelecimento da Lei 11.445, já mencionada aqui por mim, que estabeleceu o nosso marco regulatório de saneamento. É uma lei bastante interessante, uma lei que estabelece uma série de possibilidades de gestões associadas do serviço, de possibilidades de convênios, de cooperação, da utilização de consórcios para a gestão associada desse serviço, mas uma lei
que não veio a dirimir essa grande lacuna que tínhamos até então e de bater o martelo em relação à competência. A lei simplesmente ela é omissa, ela não diz exatamente qual é o ente competente para a prestação desse serviço. A gente teve, finalmente, uma pá de cal nesse assunto, um ponto importante, que a gente teve que esperar o Supremo Tribunal Federal se pronunciar exatamente em relação à ADIM 1842, que é aqui do Estado do Rio de Janeiro, uma ADIM que discute a lei estadual que criou a região metropolitana do Rio de Janeiro, e também a ADIM 2077 do Estado da Bahia, que discute dispositivos da Constituição do Estado da Bahia. Em ambas as oportunidades, o que a gente retira da mensagem que o Supremo Tribunal Federal nos deixou é de que há uma reafirmação da competência municipal para a prestação do serviço público, ainda que haja a criação das regiões metropolitanas, mas, naturalmente, em havendo a criação da região metropolitana pelo Estado, há para o Estado uma competência para organizar um ente interfederativo que prestará esse serviço, mas sem que isso esvazie a competência municipal para o desenvolvimento do assunto. Então, vejam, senhores, que aqui nesse ensejo de fazer essa análise dessa evolução do tema desde a Constituição de 1988, a gente tem um marco mais seguro para o desenvolvimento desse setor a partir apenas de 2013, portanto, há 5 anos, quando essas ADINs foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, naturalmente, nos impõe e impôs ao setor uma insegurança jurídica muito grande que esse debate alongado, que se travou desde a edição da Constituição de 88, em matéria da titularidade. Essa insegurança jurídica ela também se soma a algumas peculiaridades técnicas e econômicas que são muito marcantes em matéria de saneamento básico, né? Primeiro de tudo, se tratar de um serviço que é um monopólio natural, né? Um monopólio que a gente tem custos afundados, que tem impossibilidade de replicação dessa rede e que depende muito de uma sistemática de economia de escala. Nós precisamos ter muita gente conectada para que esse serviço, que é caro, seja remunerado. É natural antever que esse panorama econômico e financeiro talvez não seja o mais apropriado à definição de uma competência municipal. A gente pode imaginar municípios de pequeno porte que sequer terão possibilidade de custear um serviço exclusivo na medida em que a eles é atribuída essa função. Há uma outra característica técnica importante, que é a necessidade, né, umbilical, de se haver disponibilidade de água, a necessidade de acesso a corpos hídricos. E, novamente, não são todos os municípios que possuem corpos hídricos, né? E, por fim, o fato desse serviço se dar a partir da remuneração de um bem absolutamente essencial, talvez o bem mais essencial de todos, que é a água. Um bem inelástico, um bem que não admite substituição e que, portanto, sobre ele impera uma necessidade absurda de se cobrar pouco pelo seu acesso. A modicidade tarifária é algo muito... Se toca a todo o serviço público, né, se informa o serviço adequado, conforme 8987, mas ainda o é em matéria de saneamento básico. Portanto, a remuneração desse serviço ela se dá por base de uma tarifa que tem uma pressão para ser muito baixa. Então, há um panorama complexo que a gente pode dizer até que quase que forma aquela tempestade perfeita, né? A gente tem uma demanda muito grande por investimentos no setor, a gente tem uma insegurança jurídica que persiste até os tempos atuais, né? A gente tem ainda situações, por exemplo, a companhia Águas do Meriti é uma companhia municipal, uma concessionária municipal, que até hoje não é operacional por conta de embates ainda no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, é uma situação de insegurança jurídica que ainda não foi totalmente suprimida. A gente tem uma estruturação constitucional e que ganha muita força pela Lei 11.445, de desenvolvimento desse serviço a partir de relacionamentos entre entes da federação, né? entre uma atuação conjugada, e infelizmente nós vemos que esse tipo de parceria ainda não é íncito ao administrador público brasileiro. A gente ainda tem uma dificuldade política muito grande de ter esse tipo de associação, de ter esse sentimento de parceria, de soma de esforços. Isso não é da nossa lógica, infelizmente, ainda. A gente tem uma complexidade regulatória absurda nessa matéria, porque na medida em que nós estamos dizendo que a competência é municipal, e nós temos hoje 5.570 municípios, a gente parte da situação extremada de que poderíamos ter 5.570 marcos regulatórios de saneamento básico no Brasil, 5.570 autoridades regulatórias de saneamento básico no Brasil, o que é de uma complexidade absurda para quem quer empreender, para quem quer se dedicar ao desenvolvimento dessa atividade. E, por fim,
que é, na verdade, a soma de todos esses contextos, uma grande dificuldade de estruturação econômico-financeira, se nós temos muita insegurança jurídica, se nós dependemos de grandes investimentos, se nós temos essa complexidade regulatória toda, a gente tem uma dificuldade muito grande de estruturar economicamente os projetos na área de saneamento. Esse panorama inteiro agora se soma a essa grande novidade, que foi a MP 844, uma MP que se presta a alterar esse marco regulatório, como mencionei aos senhores, uma MP que tem uma grande peculiaridade, que, muito embora seja um ponto comum a necessidade de se fazer algo em matéria de saneamento básico, de superar os entraves que hoje nós sabemos que emperram o desenvolvimento desse setor, ao mesmo tempo, o início da formulação dessa MP não foi propriamente um impulso original do Poder Executivo. Na verdade, partiu do Tribunal de Contas da União, numa auditoria que foi estabelecida e que questiona a União Federal a política adotada para a destinação de investimentos nesse setor. Então, as provocações do Tribunal de Contas, a solicitação de informações levou a se estabelecer um grupo de trabalho no âmbito da União Federal que começou a debater o tema em 2015, há anos atrás, e que rendeu ensejo, finalmente, a edição dessa medida provisória. Um grande diferencial, e algo que eu acho que deve ser comemorado, essa MP, ao alterar a Lei 11.455, ela define taxativamente, expressamente e, finalmente, a competência municipal para a prestação desse serviço. Mas essa MP veio com diversas polêmicas, muitas polêmicas. Há um debate hoje muito acirrado de todos os lados, combatendo e criticando essa MP. Eu trago aqui, talvez, a maior polêmica de todas, que vem numa alteração da Lei 11.445 para a introdução desse artigo 4º-A, em que se estabelece um novo papel para a Agência Nacional de Águas, Agência Federal, né, Nacional de Águas, que é a competência para que essa agência estabeleça normas de referência nacional para a regulação da prestação do serviço público de saneamento básico. Então, a ANA, que até o momento não tinha absolutamente nada a ver com saneamento, com a prestação de serviço municipal, e uma MP federal estabelece a competência de uma agência reguladora federal para definir essas normas de referência, essas boas práticas em matéria de saneamento básico. Mas o que são essas normas de referência, senhores? A própria MP nos dá uma bela abrangência para a gente entender do que se trata. Então, ela mesma estabelece que essas normas de referência contemplarão padrões de qualidade e eficiência do serviço. Contemplarão também a regulação tarifária. Contemplará a patronização dos contratos que se prestarem ao desenvolvimento desse serviço, contemplando metas de qualidade, eficiência, ampliação de cobertura de serviço, matriz de risco, mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Também será uma norma de referência nacional, todas elas que disserem respeito à contabilidade regulatória e, finalmente, também a redução progressiva da perda de água. Gostaria de desafiar os senhores para me dizer o que falta aqui, o que não está aqui, né? Absolutamente tudo, toda a regulação, toda a estruturação do serviço, da regulação do serviço de saneamento básico, pode virar uma norma de referência nacional e, portanto, terá a ANA, a partir de agora, a competência para fixar o seu entendimento a respeito disso tudo. Bom, reação imediata da leitura dessa lei, reação do setor. Eu devo confessar aos senhores, por dever de transparência, que essa MP provocou em mim os meus instintos mais primitivos, lembrando o nosso deputado Roberto Jefferson, né? A grita imediata, uma invasão de competência federal na competência municipal, reconhecida como municipal. Há, naturalmente, uma mitigação das competências dos estados por conta da possibilidade dos estados definirem as regiões metropolitanas e agora a atração de todas essas competências para a União Federal. Naturalmente, um enorme esvaziamento das agências reguladoras estaduais e municipais, na medida em que a própria ANA vai passar a estabelecer essas boas práticas. Há uma crítica rotineira, que me parece até muito devida, mas que não imagino que vai ter maior sucesso em termos de discussão jurídica, que é se discutir se poderia ser uma medida provisória, por conta do requisito de urgência, mas a gente sabe muito bem que no âmbito do Supremo Tribunal Federal há uma jurisprudência muito pacífica, muito estabelecida, no sentido de que o requisito de urgência deve ser estabelecido pelo Poder Executivo. E, finalmente, como um grande resultado, uma grande reação a essa medida provisória, a gente deve mencionar
que mais 2 ações diretas de constitucionalidade já foram propostas e questionam a constitucionalidade dessa norma, que é a DIN 5993, que veio pelo partido do PSB, e a 6006 do PT. Então, novamente, a gente volta a ter o marco regulatório de saneamento pendente do julgamento de 2 ações diretas de constitucionalidade. Bom, esfriando a cabeça, vamos raciocinar sobre a regra, vamos deixar o efeito manada de lado, a grita, e vamos tentar refletir juridicamente a respeito deste tema, se não com qualquer pretensão de convencer os senhores, porque disso não se trata efetivamente, mas ao menos para tentar deixar aqui um recado de que é possível a gente tentar ter um segundo ponto de visão, até para amadurecer a questão dessa regra, que, reconheço, ela teve uma antipatia muito grande, imediata, né? Ela é muito contundente, né, na sua sistemática de implementação, mas eu retiro essa possibilidade, esse ponto de reflexão do artigo 4º, o artigo subsequente àquele que nós acabamos de ver, que ele nos diz qual é a destinação, qual é a finalidade de se estabelecer essa competência da ANA para fixar normas de referência. Esse dispositivo estabelece o acesso aos recursos públicos federais ou financiamentos da União condicionará o cumprimento de normas de referência nacional. Então, aqui o artigo 4º, ele desvenda a charada e, simplesmente, as normas são de referência nacional enquanto não quiser recurso federal. A hora que quiser recurso federal, aí, efetivamente, os municípios terão a obrigatoriedade de aderir a essas normas e, efetivamente, adotar aquilo que a ANA disser, que são as boas práticas para o saneamento básico. Pois bem, eu acho que essa situação de haver essa necessidade de adesão dos municípios para obtenção desses recursos nos provoca algumas reflexões importantes que a gente deve trazer à baila e deve estruturar melhor para poder entender esse tema. Primeiro deles, haveria efetivamente inconstitucionalidade na formulação de padrões regulatórios meramente sugestivos, porque enquanto a ANA simplesmente traçar normas de referência para o serviço e não houver nenhuma cogência, nenhuma obrigatoriedade de adaptação, a gente tem a ANA como uma verdadeira palpiteira. Vai dar palpite no serviço dos outros. Poderíamos discutir se cabe a uma MP ou se cabe a uma lei federal definir esse tipo de competência para dar palpite em seara dos outros, mas efetivamente não haveria uma invasão de competência se aquilo fosse uma mera estabelecimento de padrões que podem ou não servir de baliza para municípios. Então, primeira questão é, se é uma sugestão e enquanto for uma sugestão, se haveria essa inconstitucionalidade. Isso nos leva a uma segunda reflexão a respeito. A invasão de competência, se a adoção de normas referenciais ocorre por opção do ente federado, porque nós estamos dizendo, então, de uma possibilidade de abertura de créditos federais e, portanto, um ato volitivo do ente da federação de ir ao governo federal, pedir aquele crédito e se submeter àquele cenário jurídico. Então, não há uma imposição propriamente top-down, né, mas uma possibilidade de ter acesso a determinado veículo de financiamento e esse veículo de financiamento impor condicionantes à liberação daquele crédito. Pensando a respeito dessas duas questões que eu deixo para os senhores, eu acho que tem algumas coisas que podem ajudar a auxiliar a crítica dessa questão. A primeira delas, nós estaríamos falando de delegação de competência regulatória, então, na medida em que, ao aderir àquele conjunto de normas, o município estaria permitindo que a ANA regulasse o serviço diretamente? Bom, se isso for, nós temos previsão na legislação para tanto. Primeiro de tudo, nós temos a Lei 11.445, a próprio Estatuto setorial, né, de regulação do marco regulatório de saneamento, que estabelece no seu artigo 8º a possibilidade de delegação dessa competência por meio dos consórcios e dos convênios de cooperação previsto no próprio texto constitucional, artigo 241, e também previsto na Lei 11.107, que é a lei específica da matéria. Então, há previsão na própria Lei de Saneamento para tanto. A regulamentação da Lei 11.107 também reforça essa possibilidade. O Decreto 6017, também de 2007, no seu artigo 2º 9, estabelece que, quando houver a gestão associada de serviço público,
essa gestão associada permite a transferência no todo ou em parte das competências que disserem respeito à prestação de serviço, portanto, devemos incluir também aqui a competência regulatória. Então, há trato legal para essa questão. E também há alguns precedentes análogos. A gente tem paralelos possíveis de serem feitos na nossa legislação. O primeiro deles, que eu cito, dentre vários, eu trago dois aqui apenas, o decreto 7983 de 2013 é um decreto federal que trata de orçamentação de obras públicas, define os critérios para a União Federal fazer a orçamentação das suas obras para licitação, para oferecimento em contratos. O artigo 16 estabelece que quando um ente da federação quiser ser beneficiário da transferência de recursos federais, ele tem a obrigação de realizar a orçamentação desse contrato com base nas normas federais. Certamente é uma competência que originariamente é do próprio ente da federação, de definir os seus critérios de orçamentação das suas próprias obras, mas se quiser utilizar recursos da União Federal, vai ter que utilizar as regras da própria União. Mais do que isso, aí acho de uma maneira muito mais efetiva, né, com contornos muito mais incisivos, eu trago ainda a Lei Complementar 159 de 2017, que trata do Plano de Recuperação Fiscal dos Estados. E essa lei, no artigo 2º, parágrafo 1º, estabelece lá que o ente da federação que quiser se socorrer da União para a recuperação fiscal, ele deve estar disposto a realizar privatização de empresas, a aderir a regras previdenciárias da União Federal, a produzir a redução de incentivos e benefícios tributários e, finalmente, também, o rol é maior do que isso, a supressão de direitos e vantagens de pessoal. Então, vejo como é incisivo, como é invasivas as regras que a União Federal impõe se uma entidade quiser aderir a um plano de recuperação. Isso tudo nos leva às conclusões que eu deixo aqui para os senhores em relação a essa MP 844. Primeiro de tudo, um certo pesar de ver que no momento em que estamos aqui comemorando os 30 anos da nossa Constituição, a gente ainda vê um setor tão importante para a população em geral, como o setor de saneamento, ainda tão carente de avanços, né? Todo o Pacto Federativo, as regras do Pacto Federativo estabelecidas na nossa Constituição, as possibilidades do federalismo cooperativo, das parcerias, isso tudo se perde muito no âmbito do setor de saneamento e nós ainda estamos em meio a uma grande divisão de lado A e lado B, brigas federativas que têm emperrado o desenvolvimento desse setor e isso, infelizmente, é um dado marcante do setor de saneamento. Além disso, uma grande preocupação, que é algo também comentado atualmente, em que nós vamos passar a prevalecer as regras da MP, né, a haver a conversão em lei, a gente vai ter um novo ente, uma nova autarquia especial, a ANA, estabelecendo uma regulação inédita. Então, também temos muitas dúvidas aí de que qualidade, já que não se trata de uma expert no assunto, né, ela iniciará essa atividade agora, e que qualidade será que teremos para essas normas baixadas pela ANA. Além disso, e esse é um ponto positivo dessa regra, inevitavelmente devemos reconhecer que, a prevalecer essas normas de referência nacional, haverá uma simplificação regulatória absurda no âmbito do setor, e essa simplificação, naturalmente, ajuda muito os investimentos nessa área, ajuda o desenvolvimento de empresas no setor, ajuda também muito o financiador, que poderá entender exatamente qual é o marco legal da matéria, em que ele vai investir, onde ele coloca o dinheiro dele e como é que essa matéria é tratada. Hoje, com a pluralidade de entes, com a pluralidade de sistemas que nós temos em matéria de saneamento, há uma grande dúvida que dificulta esse financiamento. Ouso dizer aos senhores que, despidos dos meus preconceitos, não me parece que essa MP acarrete a invasão de competência. Acho que, na verdade, lembro muito das minhas aulas do curso de pós-graduação, disciplina de contabilidade, em que o professor dizia sempre que quem tem o dinheiro tem o poder, né? Eu acho que aqui é um pouco disso. A União está se valendo, de fato, da possibilidade dela ser a detentora desses recursos e condicionando o desenvolvimento do setor à adesão das suas bases para isso. É a maneira mais convincente, mais aderente ao nosso pacto federativo? Talvez não seja, mas não chego a dizer que há uma inconstitucionalidade nesse ponto. E, infelizmente,
o último ponto que eu demarco aos senhores é que me parece que depois de todo esse tempo, dos 30 anos da nossa Constituição, de toda essa retomada que nós fizemos aqui de relembrança do desenvolvimento desse setor, nós estamos novamente diante de uma perspectiva de talvez ter que aguardar o julgamento de 2 novas ações diretas de inconstitucionalidade, que talvez venham a novamente restabelecer um pouco de segurança para esse setor e, quem sabe, a partir daí, a gente tem uma perspectiva de desenvolvimento mais tranquila e mais aderente à finalidade desse próprio serviço. Quero agradecer muito a oportunidade novamente e eu queria pedir as palmas finais que são inevitáveis, não a mim, mas ao próprio DAERJ, ao Instituto, à PGE, pela iniciativa de ter dado essa casa, né, de incorporar o Instituto e daí garantir a sua perenidade. E queria também pedir essas palmas ao Zé Carlos por toda a realização desse congresso, de todo o trabalho que ele teve, e aos nossos queridos professores de todos nós, professor Diogo de Figueiredo e professor Marcos Juruena. Obrigado. Agradecer ao Renato pela brilhante palestra, muito elucidativa, um tema relevante e muitas vezes desconsiderado. Seguindo na nossa vigília aqui de direito administrativo, eu vou passar a palavra com uma grande alegria ao professor Alexandre Aragão. O professor Alexandre Aragão é o bônus desse congresso. Conseguiu realocar toda a sua agenda para poder estar aqui com a gente. A expectativa original é que ele não pudesse participar. Agradeço muito o esforço que ele fez para estar presente. O professor Alexandre é um ilustre integrante da casa, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Público e graduado pela UERJ e procurador do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre as novas perspectivas das concessões de serviços públicos. Com a palavra, doutor Alexandre Aragão. Obrigado, Fernando. Está funcionando? Tá. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui com os colegas. Realmente foi meio de última hora que eu consegui remanejar a agenda, porque eu não queria ficar de fora de um congresso, né, do IDAERJ, de uma homenagem ao Marcos e ao Diogo. E que bom que eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre as novas perspectivas das concessões, que sempre é uma coisa meio subjetiva, né? Essa lista do que seriam novas perspectivas. Mas eu vou tentar enumerar algumas delas e até dar um certo meu conceito do que seriam novas perspectivas. Bom, primeiro, inicialmente, como que as concessões de serviços públicos surgiram? As concessões de serviços públicos surgiram na França. E elas surgiram não como uma... É curioso isso. Elas não surgiram como uma forma de privatização ou de desestatização de serviços públicos que eram prestados anteriormente pelo Estado, para a iniciativa privada. Não foi isso. Ao contrário do que acontece hoje, mais ou menos. As concessões na França, elas surgiram como uma forma de aumentar, de possibilitar o aumento da regulação, a intensidade regulatória sobre algumas atividades que eram particulares. O objetivo não era passar do Estado para o particular, até porque essas atividades já estavam com os particulares. O objetivo foi possibilitar maior controle sobre os particulares que já prestavam aquelas atividades. Isso aqui a gente tem que entender historicamente, que isso tudo se deu ali no início dos 1800. E os países latinos, sobretudo a França, lidaram com um fenômeno que estava acontecendo na época, da industrialização, do surgimento de atividades técnicas que precisavam de bens públicos, como ruas e praças, para serem emprestadas, de uma maior regulação. E tanto os Estados Unidos quanto a França, para serem coerentes, supostamente coerentes, com o liberalismo que ambos adotaram estratégias diferentes. Tanto num lugar quanto no outro,
até ali 1700, então era tudo carroça, né? Vamos dizer, era carroça. Depois que começou a surgir, em épocas diferentes, né? Iluminação pública, locomotiva a carvão, transporte a vapor, algum tipo ali de transporte público por bonde. Foi aí que começou a surgir isso. Mas até antes disso, esse tipo de transporte era um particular, lá que tinha sua carroça, transportava alguém. Quando começou a ter que botar trilho na rua, estação na praça, é que a coisa começou a ficar mais complicada, por exemplo. E aí o Estado viu que aquela liberdade de um mero poder de polícia bem tradicional que incidia sobre essas atividades não funcionaria. Que tinha que ter mais imposição, que tinha que fixar preço, que tinha que dizer como que o serviço ia ser prestado, para quem que ia ser prestado, que poderia obrigar o particular a prestar serviço onde ele não queria, e por aí vai. Os Estados Unidos, em relação a essa realidade, fizeram o seguinte: olha, nós temos aqui essas atividades, realmente atividades privadas a gente não pode se meter tanto, mas a gente tem algumas atividades privadas, que continuam sendo privadas, mas que elas são affected with a public interest, ou seja, tem alguma ligação muito forte com o interesse público. E, por isso, aquele poder de polícia que sempre incidiu sobre uma sorveteria, fabricação de bicicleta, sei lá, venda de tinta, nesse caso aqui vai incidir também, só que vai incidir de maneira bem mais forte. O primeiro caso disso foi um silo que tinha um silo que armazenava grãos e que cobrava o preço que queria e tal, e aí os grandes agricultores fizeram um lobby e conseguiram impor uma legislação estadual de controle de tabelamento do preço a ser cobrado por esses silos privados. Foi o primeiro caso. O segundo caso, aí já nacional, foi também das ferrovias. Também lobby dos grandes agricultores para transportar os seus grãos. Vocês veem que a regulação dos Estados Unidos nasceu em razão de um lobby de consumidores. Ao contrário daqui, que nasceu em razão de um lobby ou imposição de instituições financeiras de investidores e empresários, prestadores. Aqui a regulação nasceu como uma imposição de investidores na prestação de serviço. Nos Estados Unidos, onde nasceu originalmente, nasceu por pressão de consumidores, apesar de serem grandes consumidores, grandes fazendeiros. Mas a solução que foi dada foi essa, foi turbinar o poder de polícia, mantendo a atividade privada. Na França, e não se falava de concessão. Era licença, e licença continuou sendo, só que uma licença mais parruda e contínua, digamos assim. Já na França, não. Eles pensaram, isso que os Estados Unidos fez foi uma maluquice. Como que uma atividade privada vai ter uma regulação dessa com o Estado mandando, fixando o preço da atividade? Isso não pode existir. Isso é contra o liberalismo. Para a gente manter o nosso liberalismo, aí foi uma solução meio paradoxal dos franceses, meio formalista. Então vamos fazer o seguinte. Para a gente manter o nosso liberalismo, imagina a gente mandar tanto assim numa atividade privada. Vamos fazer o seguinte, a gente então tira essa atividade da iniciativa privada. A gente faz a publicácio dessa atividade. Essa atividade passa a ser pública. Mas aí o particular o Estado vai prestar? Não, imagina, não estou nem pensando nisso. Aliás, as estatizações dessas atividades vieram só 100 anos depois, mais ou menos. 100 não diria, sei lá, uns 70, 80 anos depois. Uma geração depois. Então, o que aconteceu? Olha que maluquice francesa um pouco, Bom, para a gente não contrariar o nosso liberalismo, mandando tanto assim numa atividade privada, então é fácil, ela deixa de ser privada. E assim foi feito. E vai se passar a ser do Estado? Não. Continua com o particular. Só que antes ele era um particular sujeito apenas ao poder de polícia, e agora ele é um particular que vai assinar com a gente contrato de concessão.
através do qual a gente vai mandar fazer um monte de regra de serviço, de preço de serviço, etc. É até curioso que até os prestadores continuaram os mesmos, na grande maioria dos casos, durante muitas décadas. Na França, se achava que a concessão era uma relação muito direta, que então era intuito personae, não se fazia licitação. Podia se escolher diretamente, e normalmente o prestador que prestava aquele serviço de bonde por uma licença de poder de polícia, uma autorização de poder de polícia, passou a ser o concessionário meio que automaticamente. E nesse contrato de concessão se fixou obrigações de aumento das obrigações de serviço, se controlou uma tarifa, o particular ele se remunera só com essa tarifa, e ao final do prazo, tudo aquilo voltaria para o poder concedente, que depois daria outra concessão, mas o serviço volta ao poder concedente, ao titular do serviço. Na época, não voltava para ele prestar, não era o objetivo dele ele prestar. Às vezes ele até ficava algum período prestando, assim, meio provisoriamente, mas o objetivo era continuar sempre com a iniciativa privada. Então, na verdade, o contrato de concessão, inauguralmente, ele foi apenas um instrumento para possibilitar, na cabeça dos franceses, uma regulação mais intensa que o mero poder de polícia não poderia gerar. Tá? E foi assim que a concessão ela se desenvolveu. O grande momento posterior dela foi porque, aí nos meados do século passado, o Estado cansou dessas concessões e grande parte, principalmente na Europa e na América Latina, desses serviços públicos foram estatizados, passaram a ser não apenas da titularidade do Estado, mas exercidos pelo próprio Estado. Muitos deles, outros não. Transporte municipal de passageiros, por exemplo, nunca foi muito estatizado. Então, isso não era uma questão tão importante, mas passaram a ser estatizados. E aí, na década de 80, 90, parte desses serviços que antes eram de concessão privada, depois passaram a ser prestados pelo Estado, que o Estado encampou os serviços, foram novamente delegados à iniciativa privada. Grande parte desses serviços, a primeira vez que eles passaram do Estado para a iniciativa privada foi na década de 80, 90. Eles já tiveram concessões lá atrás, só que as concessões lá atrás não passaram eles da iniciativa pública para a privada. Eles continuaram na iniciativa privada, apenas com um título diferente. E a estrutura econômica era a mesma. Você presta sob sua conta e risco, vai ter uma proteção do equilíbrio econômico-financeiro, porque vou poder ficar mudando as regras de maneira bastante livre, e no final vai estar tudo amortizadozinho, bonitinho, todos os bens, a estrada, o pedágio, a barca, o ônibus, volta para o Estado em princípio. E aí o Estado ou presta diretamente ou faz uma nova concessão, e esses bens todos vão para onde o serviço for. Aqui, aliás, é uma nota interessante, porque o direito público precisa construir uma nova teoria dominial. Assim. O direito privado da propriedade não funciona para o direito público. Esses bens, na verdade, não são nem do Estado, não são nem do particular, do concessionário. Esses bens são do serviço. Tanto que ele vai estar... É como se fosse um usufruto do serviço permanente. A nua propriedade dele pouco significasse. Mas só uma observação. Então, essa teoria da concessão, que vem aí desde o início do século XIX até aqui, hoje sofre alguns desafios, sobretudo no Brasil, mas em outros países também. Eu vou enumerar aqui alguns, de maneira meramente exemplificativa, para a nossa reflexão. Primeiro, concessões desinteressantes. A concessão ela sempre foi pensada como se pagando, por conta e risco do particular e remunerada pela tarifa. Depois de uma primeira etapa de concessões que se pagavam,
vamos dizer assim, do filé mignon, sobrou um monte de possíveis concessões que não tem como se pagar. Então, um desafio que se coloca é como fazer concessão para a iniciativa privada que, por inviabilidade financeira ou por escolha política, às vezes até por fomento, não se quer cobrar tarifa dela. Ou quer que a tarifa tenha uma modicidade assim que não paga os seus custos e um lucro mínimo. Só tem uma solução. O Estado pagar parte da conta. Então, esse já é um primeiro desafio, uma nova perspectiva. Concessões desinteressantes no seu sentido tradicional. E aí toda aquela teoria de não, concessão é uma coisa muito interessante para o Estado, porque ele passa para o particular, ele não precisa investir, o particular é que vai investir e vai se pagar com as tarifas, você transfere totalmente para o usuário o financiamento dessas obras. Isso deixa de existir, com o Estado arcando total ou parcialmente com os custos da obra. Isso gera problemas de responsabilidade fiscal graves, por exemplo, né? Porque um governo transferiria por décadas para os outros governos as despesas com essas obras. E isso gera também uma retirada do charme, da atratividade para o Estado de fazer a concessão. Aliás, é uma coisa até curiosa, né? Que na última campanha, muita gente... PPP ficou meio com o nome moderno, né? Mas são justamente esses modelos de concessão desinteressantes que são as concessões da nossa lei de PPPs. A patrocinada e administrativa. Na administrativa, o Estado paga tudo, então. Né? Então, uma coisa muito moderna. Ah, não, porque PPP, o Estado não tem dinheiro, então vamos fazer PPP. Espera aí, mas só se estiver falando PPP no sentido super amplo. Né? Como qualquer tipo de parceria, concessão de uso de bem público, tudo. Né? Concessão normal. Porque você falar, não, o Estado não tem direito, então vamos fazer PPP. Não, ao contrário. Para fazer PPP, o Estado tem que ter dinheiro. Ou para pagar parte ou a totalidade da tarifa. E ainda fazer um senhor fundo garantidor. Então, PPP não é solução para Estado sem dinheiro. É lógico. Concessão administrativa que não é mesmo. PPP só vai ser solução para um Estado sem dinheiro se tiver aí um bypass fiscal. Que aí você não assume agora os ônus com aquela infraestrutura e joga para os seus sucessores o custo da infraestrutura. Só. Tirando isso, não. Então, primeiro desafio, né? Essas concessões desinteressantes. Segundo desafio, concessões inadimplidas. A gente fala muito das concessões serem um sucesso, né? Na década de 90, né? Foi aquela paixão desestatizadora, né? Vamos passar para a iniciativa privada e aí, pô, vai ser tudo uma maravilha. E a gente vê que às vezes mas às vezes, como tudo na vida, às vezes não é. Né? A concessão de serviços de transportes aquaviários no estado do Rio de Janeiro é um exemplo ruim. Né? Concessões de muitos aeroportos estão quebrando. E como fazer com isso? Né? Como lidar? Esse é um grande desafio e que gera novas perspectivas assim, da doutrina e da legislação em termos de concessão. Como fazer com concessões que não deram certo? O poder sancionatório do Estado em relação a contratos de concessão é igual a um contratozinho de terceirização de limpeza, de compra de papel A4. Chega lá, é só prender e arrebentar. Não, rescinde, tchau, vai embora. Não é, né? É complicado. A própria lei das concessões, ela dá sucessivas oportunidades para que o serviço seja consertado, mas às vezes não é possível. Nós temos uma série de concessões aeroportuárias que são cronicamente inviáveis. Nós temos concessões concessões aquaviárias que não conheço a fundo, faz tempo que eu não trabalho com elas aqui no Estado, mas que, assim, você lendo as notícias e tal, parece, assim, uma inadimplência, né, quanto mais. E aí o Estado vai botando dinheiro, vai botando equipamento, sabe? Então, assim, como lidar com isso?
E aí teve uma solução muito interessante no âmbito federal, que foi a relicitação. Que é uma coisa curiosa, né? Porque eu acho questionável juridicamente a relicitação pelo seguinte: se o concessionário inadimplente ele tem a sorte da sua concessão ser relicitada e alguém entrar no lugar dele, maravilha. Ele fica livre das sanções e tal. Se ele não tem a sorte de aparecer alguém interessado na sua concessão, aí ele fica ali, sujeito a todas as sanções às quais ele deveria estar sujeito de qualquer maneira, né? Salvo celebrar um TAC, né? Se ele celebrar um TAC, tem uma negociação. O que me parece assim curioso é você ser sancionado ou não em razão de algo que não tem nada a ver com a sua vontade ou com o seu esforço, né? É uma coisa... Da mesma forma que não pode existir responsabilidade por culpa de terceiro, também não pode existir isenção da responsabilidade por culpa de terceiro. Mas, de qualquer maneira, é um novo desafio muito grande lidar com essas concessões inadimplidas. Outra, concessões sem fim. A tentação da concessão nunca acabar. E aqui o professor Ari Márcio Reis é meu orientando brilhante ali de doutorado na UERJ, que vai ter uma tese aí que vai ser um marco na doutrina sobre isso. Falando em inadimplência, ele está um pouco inadimplente, né? Mas é porque vai ser muito boa. Ele está escondendo o jogo lá, só quer me mostrar quando tiver, assim vai ser um negócio também inesquecível. Né, Márcio? Então, mas concessões sem fim, né? A tentação de sempre se prorrogar, de se defender um reequilíbrio econômico-financeiro que não, né, de última hora, no final se criar novos investimentos para a concessão e até o fim. Então, acho que um grande desafio no momento que nós estamos vivendo, em que algumas concessões já terminaram ou estão perto de terminar, é terminar elas, né? O concessionário, às vezes, ele fica tanto tempo na concessão que ele começa a ficar se achando dono da concessão, né? Aliás, uma lembrança, né? As concessões de televisão, de rádio, são concessões também, né? Não terminam nunca. Nunca são, né, relicitadas, mas são concessões que teriam. Esse, então, é concessão, né? Never end, né? Dá até uma música. Então, eu acho que um outro grande desafio é como terminar a concessão. E, para isso, a disciplina dos bens reversíveis tem que ser feita muito bem feita desde o início e muito bem acompanhada. Senão, vão sempre inventar um parafuso que não foi amortizado. Então, esse é um outro desafio que a gente vive hoje. E que no início das concessões, como da doutrina, grande parte da doutrina não tratou tanto disso no início, porque estava muito longe ainda, né, o fim da concessão pelo seu prazo normal. E aí tem umas cláusulas assim, né? Prorrogável por. Então, peraí, não, mas o que é esse prorrogável? Né? Aí uma discricionalidade. Basta o cara não ter nenhuma sanção, tá um concessionário mais ou menos, que se quiser, pode prorrogar. Mas como assim, né? Ele fez todo o investimento, ele pagou o valor do outorga, ele teve o valor de tarifa dele, contando, vamos dizer, 20 anos. Poxa, se fosse contando 40 anos, justamente depois dos investimentos iniciais, é a melhor parte da concessão, é a mais lucrativa. Os investimentos já foram todos feitos. E aí ele pode chegar lá com o administrador de plantão, o administrador de plantão dá um presente para ele, sem ter novo valor de outorga, sem reduzir drasticamente a tarifa, sem fazer drásticos novos investimentos, sem comparar se um novo agente do mercado poderia dar uma nova proposta para investir mais ou uma nova tarifa. A estrada já está construída, às vezes é só manter a estrada, por exemplo. Então, né, esse fim da concessão, essas prorrogações ficam às vezes com uma ideia meio de um presente, né? É uma nova concessão de 20 anos que se dá mantendo as condições da concessão inicial quase iguais,
quando da inicial estava um osso danado e agora, nos próximos 20 anos, já está tudo feito, já é só trocar o olho de gato da estrada. Então, o fim das concessões é um desafio muito grande. Outra questão nova, um desafio novo nas concessões, regulações societárias. O Estado como sócio da concessionária, não o Estado mais como um poder regulador concedente externo. O Estado tomando conta do privado como sócio dele. Às vezes uma golden share, às vezes uma participação grande, como algumas da Infraero, e às vezes não. Às vezes o BNDES, por exemplo, entra como sócio de concessionárias com uma pequena participação, mas, por exemplo, nesse caso, o Estado pode ter acesso a documentos fiscais, a determinados tipos de documentos, a algumas estratégias empresariais que ele não teria como um regulador externo. Então, a regulação societária faz com que o Estado seja um regulador endógeno. E há todo um desafio doutrinário e jurisprudencial a ser feito para essa regulação societária interna. Teria os mesmos limites? O exercício de uma golden share, por exemplo, ou de um voto, mesmo numa assembleia, teriam os mesmos requisitos de um ato administrativo? Ou é igual um voto de qualquer sócio, que é só chegar lá, levantar a mão e não precisa fundamentar, não tem os requisitos do direito público? Mesmo sendo um agente público que vai estar votando dentro da Assembleia da concessionária privada, mas com participação pública. Outra questão que no início das concessões não se colocava tanto, a arbitrabilidade. Porque a arbitragem na década de 80, 90 era praticamente proibida no direito público. E hoje já está se ampliando extremamente. Se aceita, tem previsão expressa da arbitrabilidade. Só que continua se falando menos, mas é só para direitos patrimoniais disponíveis. Mas que jossa é direito patrimonial disponível? Ninguém sabe. Então, isso é um desafio muito grande. Tem a teoria de que é interesse público secundário, interesse patrimonial disponível, com a qual eu não concordo. E no direito comparado também não se adota tanto. Por quê? Interesse público secundário é interesse patrimonial do Estado. Interesse patrimonial do Estado é disponível? Acho que não, né? Se eu quiser levar para cá esse microfone e o Zambão deixar, eu não posso levar. Não é disponível. Né? Tanto que tributo é dinheiro, seria super interesse público secundário. E você precisa de lei para você dispor, para dar uma isenção. Para vender um bem dominical também. Então não tem interesse público disponível. Aí eu concordo com o Eros Grau que interesse público disponível, interesse patrimonial disponível é um interesse contratualizável, patrimonial ou não. Eu acho que aqui, se a gente for adotar um conceito, da mesma forma que eu estava falando da propriedade, um conceito de disponibilidade civilista, que é de você poder doar, destruir, vender como você quiser, como você sendo dono, não um mero administrador, no direito administrativo nada vai ser disponível, a não ser mediante lei. E aí a arbitragem seria admissível só exatamente porque fosse previsto em lei como arbitrável. Então, a construção dessa determinação do que é arbitrável numa briga de concessão é um grande desafio. Né? Cláusulas de serviço, por exemplo, podem ser arbitráveis? Reequilíbrio econômico-financeiro é arbitrável ou não é arbitrável? O reequilíbrio econômico-financeiro não envolve necessariamente dinheiro só. Você pode reequilibrar através de investimentos, através da qualidade maior ou menor do serviço. Tá certo? Essas, então, eram algumas... Acho que já estou acabando meu tempo, ou já acabei. Eram algumas... A lista aqui estava até maior, mas algumas novas perspectivas para alguns novos desafios das concessões de serviços públicos. Obrigado.